Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Estamos no reinício das aulas. O período escolar começa agora. 1 milhão, 2 milhões de alunos voltam às aulas. Com isto, renovam-se esperanças, reencontros agradáveis, mas também, cumulativamente, preocupações. Vamos falar hoje, neste espaço, sobre uma questão que deve, sim, interessar a todos e que exige, acima de tudo, atenção. Vamos falar sobre drogas nas escolas, o que vem acontecendo, como pode ser evitado, que medidas pais, escolas, professores, secretaria podem tomar. E, acima de tudo, comportamento adequado. Por isso, trazemos aqui aos estúdios da TV Assembleia convidados que estarão mantendo esta conversação com os telespectadores, falando sobre sua experiência, suas recomendações e, acima de tudo, sobre medidas protetivas, acauteladoras, que precisam ser adotadas desde o primeiro momento. Trazemos para a Democracia de hoje, mais uma vez, para a satisfação de todos nós, o Dr. Mário Souza, que é delegado do DENARC, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, e a doutora Maribel Guterres, coordenadora da saúde escolar da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o delegado Mário Souza. Tudo bem? Tudo bem. Cumprimento aos telespectadores, aos debatedores e ao apresentador. É uma honra estar aqui novamente. E esse assunto é muito importante, né? A questão das drogas nas escolas, porque há umas 2, 3 semanas antes do início das aulas, a Polícia Civil, através do DENARC, vem intensificando uma operação que nós temos há 3 anos, que se chama Anjos da Lei, para monitorar as proximidades e as escolas, né? E nesse período agora, mais uma vez, novamente, começaram as atividades da Polícia Civil. E já efetuamos prisões nesse começo de ano letivo. Por que isso aí? Porque uma coisa que eu sempre deixo bem claro para todas as pessoas, que eu acho que é unanimidade, é que o traficante de drogas, vendedor de drogas, ele não tem interesse em me tornar um viciado, ou qualquer um de nós aqui. O maior interesse dele sempre é tornar um viciado, né? Aquela pessoa que está numa fase mais inicial da vida, um adolescente, uma criança. A partir dos 11, 12 anos é o interesse que a gente tem notado nas delegacias de ocorrências que envolvem menores. Os traficantes se aproximando dessa faixa etária, a partir dos 12, 11 anos, até os 16, 17, a flor que eles querem ali transformar em usuários. Então, é muito importante que a gente tenha um apoio de todos os setores, independente de discussões de legalização ou não de drogas, que tenham um apoio para proteger a juventude. Então, acho que todos os setores têm que se unir para proteger a juventude. E em mais esse período de início de ano letivo, novamente, a gente observa um movimento do crime se aproximando das escolas. E a gente vai continuar agindo com relação à nossa atividade, nossa parte, que é o policiamento investigativo, para coibir essa atividade. Mas é necessário que todas as áreas envolvidas atuem nisso, a família, os professores, o policiamento ostensivo, que é feito através da Brigada Militar, os outros jovens denunciem, para que a gente possa continuar esse trabalho. Nós temos um número, que é o 0800 518 518, 0800 518 518, que as pessoas podem telefonar e fazer denúncias anônimas e elas serão apuradas. E nessa operação que eu falei, que é a parte da Polícia Civil, nós temos determinação de imediatamente, quando tiver uma ocorrência que envolva a escola, determinar que uma equipe vá até essa escola e, se possível, já imediatamente efetue a prisão do criminoso. Então, independente de qualquer discussão, o que eu penso, que a Polícia Civil determina é que a droga tem que ficar com tolerância zero, afastada dos nossos jovens, em um local onde o tráfico vai mais buscar novos consumidores, são as escolas. E é muito grave, né? Quem já teve um parente, um familiar, um conhecido envolvido no vício das drogas, das ilícitas,
consegue ter o seu discernimento. Muitas vezes é difícil a gente comentar uma questão científica ou uma questão social, mas eu sempre peço para que as pessoas façam a sua análise crítica. Eu tenho certeza que vão encontrar ali os argumentos para verificar a situação do quanto mal as drogas ilícitas fazem. Então, por isso que a gente segue nesse sentido de evitar as drogas e principalmente na área da juventude, que são as escolas, principalmente, e um pouco também nas universidades. É uma ação permanente, não é uma Sim, campanha. Permanente. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, essa luta contra as drogas é uma luta eterna, né? Então nós combatemos, dentro da área da saúde, todo e qualquer tipo de droga, inclusive as lícitas também, porque elas também causam muitos danos à saúde das pessoas, né? E às vezes drogas que são chamadas de lícitas, legais, elas abrem porta para as outras drogas mais potentes, que na maioria das vezes são ilícitas. Então a gente propõe um trabalho de prevenção, né, para evitar isso, de esclarecimento, né? E a escola é um local onde tem um espaço de propagação de ideias, né? Na verdade, é um marco regulatório e civilizatório, né? Então, para nós termos uma sociedade robusta, forte, saudável, essa sociedade não pode ser contaminada pelas drogas. Então, ele não pode ter uma atitude hesitante, vacilante em relação a isso. Hoje nós temos uma política de redução do dano, mas no viés da saúde, a redução do dano é uma intolerância total à droga, porque qualquer droga, em qualquer momento, causa dano à saúde, por menor quantidade que ela tenha. Essa questão da redução do dano começou no combate à AIDS, né? Porque os usuários de drogas injetáveis se contaminavam pelo vírus da AIDS. Então se começou uma política de redução do dano, que era não usar drogas injetáveis, que eram muito mais letais e muito mais perigosas. Mas não basta só a redução do dano maior, tem que ser a redução de todo e qualquer dano. Isso a gente tem que já colocar como um marco civilizatório para os alunos, para os pais dos alunos, né, ter uma orientação clara, objetiva do que ocorre no cérebro humano, no corpo humano, com o uso de toda e qualquer droga. Doutora Maribel Guterres, tudo bem? Tudo bem. Pois é, agora entre, né, a questão da polícia e da saúde, a educação, né? E a educação, ela se apresenta com relação à questão do uso de drogas, para além da prevenção, com uma promoção, né? Então, o que é ou o que se diferencia a promoção da prevenção? Nós temos aí, né, com o delegado, uma questão mais necessária enquanto de policiamento, né, de impedir esse avanço para dentro da escola. Nós temos na saúde medidas importantes, a redução de dano é uma delas, né? E na escola nós temos uma proposta de trabalhar com esse sujeito, né? O que a gente vê enquanto promoção de saúde. A promoção de saúde, ela propõe uma discussão para além da questão especificamente da droga, né? Então, numa lógica, por exemplo, se a gente tivesse uma questão triangular, como nós estávamos falando até há pouco tempo, nós teríamos a droga como ápice, né? Ela seria o objeto da nossa intervenção. Na proposta da educação, inverte-se isso, né? Na lógica anterior, a gente teria a droga, nós teríamos o sujeito e o contexto social. São esses três elementos que interagem. Então, nós podemos ter uma ação especificamente com relação ao controle da droga, e ela é o ápice desse movimento. Na proposta de promoção de saúde, a gente inverte. Nós colocamos o sujeito enquanto ápice, e a droga e o contexto nas pontas. Então, na proposta educacional, nós temos que trabalhar com esses sujeitos que estão na escola, né? Que visão de mundo esse sujeito tem, de que forma que se pode trabalhar com esse sujeito, que não fique só na questão do uso ou não uso.
né, pode ou não pode, mas toda e qualquer informação que possibilite esse sujeito, que em determinado momento vai optar ou escolher se vai usar ou não, toda a informação importante e necessária para que ele, naquele momento, quando ele estiver sozinho, ele defina da melhor forma. Então, pensar um pouquinho de como se dá isso, que espaço se dá dentro da escola, é um caminho que a gente vem trilhando na Secretaria desde 2011. Né? Nós estamos junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a Escola de Saúde Pública, a gente tem toda uma proposta aí de pensar diretrizes para essa questão da discussão. A gente tem também envolvendo disso a questão da violência nas escolas, né, com uma proposta aí de COPREV, que é o Alejandro que coordena, e que trabalha também com essa questão de promoção de saúde dentro da escola. Então, a função da educação ela é muito mais de promoção. A gente já tem aí socialmente a questão mais da apreensão e do cuidado desse traficante com relação à escola, que é feita pela polícia. Nós temos a questão da saúde aí, né, que propõe um tratamento. Então, a gente tem CAPS, aí nós temos assistência social também com os CREAS. Né? Em Porto Alegre, a gente tem 13 CREAS, 12 CAPS, são 25 unidades de acompanhamento desses sujeitos que precisam. A escola, então, ela tem que ser um espaço que, independente, né, da questão da droga, ela tem que potencializar esse sujeito para que ele, no contexto social em que ele vive, com os imperativos que ele tem dessa sociedade, ele possa melhorar a sua forma de inserção no mundo sem que seja necessariamente pela droga. A escola é basicamente um espaço de acompanhamento e de proteção. Nós estamos aqui com representantes de setores que são fundamentais para o entendimento, principalmente do espectador, sobre ações que devem ser desenvolvidas em caráter permanente. O Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, sabe muito bem das consequências disso tudo. O delegado Mário Souza fala sobre a prevenção e, em determinado momento, aqui declarou que é feita imediatamente a prisão. Mas quando, delegado, aquele que vai seduzir, convencer, cooptar futuros usuários é menor de idade, como proceder? No caso, como é um menor de idade que está realizando o ato de tráfico ou então de aliciamento para colocar esse outro jovem numa quadrilha, numa organização é um processo criminosa, de cooptação. Sim, ele vai receber o tratamento do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele vai ter encaminhamentos aos pais dessa pessoa, ao Ministério Público e a outros setores que irão tratar desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Então, se um menor de idade estiver envolvido ativamente no tráfico dentro da escola ou aliciando, cooptando, como tu mesmo falou, esse menor vai sofrer o tratamento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso também é uma forma de prevenção e também de repressão, no caso. Então, para qualquer pessoa, o que eu penso é que a escola ela tem que ser uma área sensível, ela tem que ser uma área sensível no sentido de uma área verde. Não pode ter problemas na escola, muito menos de criminalidade. Não pode ter roubo, não pode ter furto, não pode ter, principalmente tráfico. O tráfico teria que ser, e droga, teria que ser afastado de qualquer forma de uma escola. E no caso a segurança, né? Segurança pública não é só polícia, né? Mas a parte da polícia, e a parte da Polícia Civil, que é a parte investigativa, está sendo feita nesse projeto, principalmente aqui na capital, na metropolitana. Mas a questão é essa, a escola, ao meu ver, ela tinha que ser uma área verde, uma área livre de qualquer problema, principalmente com relação às drogas. Então, tem mais ações que nós podemos fazer, todos os setores, inclusive a própria polícia. Daria para aumentar o âmbito dessa operação, por exemplo, que hoje é só na capital, na metropolitana. Daria para fazer mais coisas. Eu entendo que escola tem que ser um local de proteção, um local em que ninguém entra para fazer coisas erradas, nem para cometer tráfico ou qualquer outro crime. Então, é isso que eu penso. E hoje, né, com relação ao menor, temos esse regulamento do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai tratar ali se tiver um menor envolvido nisso. Então, tem lei prevendo o tratamento para essa situação do maior até o menor, né? Mas eu friso isso, a escola tem que ser, na minha opinião,
na opinião da Polícia Civil, uma área livre, verde, livre de problemas. Então, tem que ter mais atividade, mais ações. Nós estamos fazendo. Nessa operação em 3 anos, por exemplo, já tivemos mais de 380 traficantes presos ao redor de escolas na capital e na região metropolitana. É importante. Outro dia eu vi um comentário, eu concordo com isso. Nós temos que pegar os peixes grandes do tráfico, de drogas, né? A gente trabalha para isso, ainda mais o DENARC. E o que dizem? Abater fortalezas. Exatamente. Né? Só que muitas vezes a fortaleza, para ti ou para mim, é onde meu irmão está estudando, onde teu neto está estudando. Então, tem que ter, na minha opinião, tem que se dar a mesma atenção. Mas é um traficante pequeno na escola. Gravíssimo. Assim como o traficante grande. Então, todos têm que ser coibidos. Agora, eu destaco, a escola é um local que tem que ser muito protegido e, a depender da Polícia Civil, que for possível, a gente está realizando nessa parte da segurança pública. Antes da conversa dos 3 com o telespectador, aqui é obrigatória também uma outra pergunta. A Operação Anjos da Lei, que abrangência tem no Estado? É a capital, né? E região metropolitana? E região metropolitana é a abrangência que ela tem hoje. Doutor Ricardo Nogueira, que vem de Pelotas, está aqui há muito tempo. Nós viemos de Pelotas. Lá é uma preocupação grande também, como de resto em outras regiões. Os dois. Não, a questão é assim, por exemplo, eu trabalho no Hospital Mãe de Deus, né? Então, o Hospital Mãe de Deus é um território livre de tabaco. Pegar, por exemplo, o tabaco. Então, eu creio que em todas as áreas, todos os prédios públicos e restaurantes, bares, tem que ser proibido o uso de tabaco, porque isso, a pessoa que não fuma se torna um fumante passivo, ela vai ingerir aquela fumaça. O nenê dentro de casa, que inclusive pode causar morte súbita pela intoxicação da nicotina. Então, isso tem que ser educado e orientado. Isso é promoção da saúde. O que é promover a saúde? São hábitos saudáveis, então troca de hábitos que prejudicam a saúde, o uso do tabaco, por exemplo. Então é uma coisa bem simples, né? Então, em hospital, nem pensar, como é que vai pensar num hospital alguém fumar? Mas ninguém pode fumar, é território livre de tabaco, todo e qualquer hospital, né? Tu imagina num ambulatório, não tem nem fumódromo, espaço para fumódromo, bem como também de álcool. Então, eu estou pegando as drogas lícitas, porque até é bem mais fácil da gente começar. Quer dizer, se é proibido o tabaco, a nicotina, muito menos a maconha, né? Porque o que acontece? Eu acho que a nossa sociedade ela está muito permissiva. Não, maconha não faz mal para ninguém. Maconha faz bem para uso medicinal, até dá fome, dá apetite, né? A famosa larica da maconha, faz bem para o paciente terminal de câncer, esse negócio. Imagina, o Brasil já é hoje o maior consumidor de maconha da América Latina, da América do Sul, né? E isso que não é livre. Imagina agora com o nosso vizinho aqui do lado, isso vai ser uma farra, né? É proibido vender álcool para menor de idade. Então, isso não é coisa. Não pode fumar dentro de igreja, não pode fumar dentro de escola, não pode fumar dentro de hospital, não pode fumar, não deveria fumar dentro de delegacia. Não pode. Não, que bom. E muitos né? hotéis já não pode também? Hotéis, né? Então, o que se cria? Cria uma coisa, por exemplo, eu não consigo suportar o cheiro do tabaco. Quando eu entro num elevador, que entrou alguém que fumou, fumante, eu já sinto o cheiro, eu não consigo me aproximar de alguém com cheiro de tabaco. Beijar, então, nem pensar. Mas nem pensar. Né? Jamais. Né? Então, isso que essa mentalidade, essa ideia, essa semente, que é um hábito saudável. Ou seja, não fumar, não beber, não comer demais, também os hábitos alimentares. São pequenos métodos que tu vai mostrando por que tem que se comer mais legumes, não comer açúcar, não comer sal, não fumar, para poder viver melhor, para não ter pressão alta, para não ter diabetes, ensinar o que é o diabetes, o que é isso. A maconha, né?
agora tem uma liberalidade, né, essa permissividade em relação à maconha. E não é só sobre a maconha. Nós éramos de um tempo que a Rita Hayworth e aquelas atrizes famosas de Hollywood, Gilda. Gilda, famoso filme, né? Fumava, era um charme, né? Lauren Bacall, Ava Gardner. Tem gente que diz, esse cara está delirando aí, porque eu nunca ouvi falar desses nomes, mas a nossa turma lá do nosso tempo sabe. Né? Hoje é impensável, numa novela ou num filme, no filme ainda aparece um pouco de uso de tabaco, mas eu lembro aqui, o Batista lembra disso, que os programas de debates esportivos de televisão no domingo à noite, aqui no Rio Grande do Sul, tinha um famoso cronista que fumava no ar, mas não era só aqui no Rio Grande do Sul. Esses dias eu fui ver um programa de debate esportivo com todos aqueles grandes debatedores, João Saldanha, o Sérgio Cabral Pai, e aqueles grandes caras lá do futebol do Rio de Janeiro, fumavam dentro do estúdio. Imagina esse estúdio aqui, nós fumando. E fumavam. Por que se mudou esses hábitos? Né? Então tem que ter claro o quanto que é nocivo para a saúde básica das pessoas. E acabar com esse bacilo, porque aí tem lá um professor, uma professora ou um médico lá, como nós temos colegas nossos, pediatras, meus amigos pediatras que são fumantes. Imagina um pediatra se fumante. Meu colega vai me matar, eu almoço quase todo dia com ele. Não é verdade? Imagina uma professora, que é o exemplo, ela é o espelho, ou um professor que usa tabaco, ou também, infelizmente, lamentavelmente, porque nós somos o retrato da população em geral, seja médico, seja delegado, seja professor, e nós temos colegas nossos que têm problemas com isso. Então, eles têm que ser ajudados também, têm que ser apoiados a mudar esses maus hábitos nocivos à sua saúde e à saúde dos outros, porque prejudica os outros. Um pai de família que usa álcool, ele pode matar a família no acidente de trânsito, pode fazer um acidente de trabalho por causa do álcool. Então, imagina um colega lá do Mário, que trabalha com arma, está numa situação de risco, está vulnerável a todo ou qualquer droga. Mas não isso dá. é a questão do desconhecimento, daí a importância da promoção, a falta da informação. Já que nós estamos falando em bem antigos aqui, eu posso fazer um relato breve. Eu narrava futebol na velha TV Piratini, numa cabine ampla, e um colega que, quando não estava escalado para trabalhar naquela jornada, dizia, eu não vou incomodar, eu vou ficar aqui no cantinho vendo o jogo. Mas ele ficava no cantinho fumando e atrapalhava todo mundo. E dentro dessa questão comportamental, né, de como é que a gente muda o comportamento do sujeito, a gente tem a legislação e tem uma mídia, né, que pode propor, sim, então, ou não fumar em novelas, em filmes, isso já provoca uma mudança. Agora, se a gente pensa na questão das drogas ilícitas, por exemplo, e a bebida, que ela é ilícita e ela é, que não deveria, né, mas dentro dessa lógica, a gente pode pensar, por exemplo, nós temos no Brasil há 14 anos, todos os anos, inserido nas escolas, nas casas, né, um programa que é o BBB. Qual é a lógica do Big Brother? Né? O que há 14 anos essas famílias, com as crianças todas lá, eles entram e propõem enquanto forma de prazer ou forma de festejar essa fase maravilhosa que é a juventude. 2 critérios básicos. Bebida, e em todos esses 14 anos não teve nenhum programa que a bebida e aquelas festas regadas à bebida não levam os jovens, né, a ficar completamente embriagados, e transar, vamos transar, né? É lógico que é uma questão comportamental, que ela vem e ela pode ser modificada pela questão de mídia, mas também a educação ela tem que assumir necessariamente, para além da questão da mudança de comportamento, uma questão de reflexão, como o senhor estava colocando. Né? Como é que a gente pode potencializar esse sujeito para que ele consiga, de uma maneira, inverter esse processo que está muito complicado? Porque não sei se a gente vai conseguir tornar a bebida ilícita. Um jogo todo nessa questão e a bebida possivelmente. Como é que a gente pode, então, estar trabalhando com jovens e crianças dentro disso?
O Big Brother é um programa que podia estar sendo discutido dentro da escola. A gente podia discutir, de repente, será que para tirar alguém para dançar ou para transar a gente precisa beber? Como é que a gente faz isso? Eles dizem, bom, eu vou na festa, eu passo no posto de gasolina, e isso eu tenho ido por todo o Rio Grande do Sul, e não tem um município, por menor que seja, que não tenha essa prática. Os jovens, antes de ir à festa, eles passam pelos postos de gasolina e bebem em postos de gasolina. E eles vão prontos. Vão prontos para quê? Bom, agora eu posso me divertir, eu posso tirar a menina, eu posso transar, porque eu posso fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer. Então, há uma outra questão que é para além desse cuidado que a gente tem e que tem que ter, é uma não nego isso. desinibição autojustificativa. Mas é que é levado e que ele, praticamente, ele aprende isto no dia a dia, Não, né? E a Maribel está colocando isso de uma forma muito clara. Eu tinha uma paciente que ela só conseguia transar alcoolizada. Sim. E aí, chegava de manhã, eu nem sabia com quem que ela Nem estava. contei. E aí chegou uma hora que ela se envolveu com uma pessoa, que ela se apaixonou, que ela gostou, e ela disse assim, mas eu tenho que estar bêbada. Não, mas Como é que uma faz? relação tranquila, eu não tenho ansiedade, não tenho que estar me preocupando, né? E ela dizia, eu só sei transar bêbada. Eu não sei transar sem estar bêbada. Pois é, e começar a discutir isso, trazer para uma sala de aula esta discussão, esta é um trabalho da educação. Começar a potencializar esse sujeito que nesta fase da vida, que ele está muito suscetível à chamada do traficante, a buscar aquilo, ele tem dentro da casa 2 drogas muitas vezes potentes, que é o tranquilizante, o calmante que a mãe usa, que só fica super bem, que trata todo mundo bem, só está bem quando usa o calmante, o tranquilizante, né? Só dorme bem com isso. Então, ele está aprendendo que, bom, tem algo que é uma droga que me possibilita ficar bem. A gente recebe as visitas com bebida, se bebe, muitas vezes o pai bebe lá de manhã um pouquinho, à tarde, todas as noites, né? A sua cervejinha. Isso está inserido, normatizado e não é questionado em momento nenhum. Quem pode questionar isso? Estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre drogas nas escolas. Uma ação louvável, permanente, da Operação Anjos da Lei. Mas vai muito além. É preciso o envolvimento de todos. Repito, não só da escola, das autoridades, mas, acima de tudo, dos que estão próximos aos adolescentes.